Olá pessoal, meu nome é Rafael, estamos continuando nossas videoaulas e hoje continuaremos a trabalhar com a máquina virtual do VirtualBox e hoje aprenderemos um pouco sobre como configurar as placas de rede da máquina virtual. Na verdade, vamos mostrar como funcionam as duas maneiras mais utilizadas de configuração de máquina virtual da placa de rede da máquina virtual, que é o modo NAT e o modo Bridge. Bom, vamos começar pelo nosso VirtualBox, né? Eu estou aqui com 3 máquinas virtuais instaladas, que eu estou fazendo alguns testes para a gente poder fazer mais um vídeo posteriormente. Mas vamos trabalhar com o vídeo do Windows XP. A gente pode iniciar a máquina, né? Caso você não lembre, basta você selecionar a máquina e clicar na setinha verde, ela vai iniciar. Como eu já estou com a máquina iniciada, se eu clicar aqui ele vai mostrar a minha máquina. Como é que eu sei qual é o modo de placa de rede que eu vou trabalhar? Antes vamos ver como é que a gente identifica qual é o modo que está instalado ou não. Se você instalou a máquina virtual no modo padrão, aquele famoso avançar, avançar, concluir, que a gente já mostrou anteriormente na nossa aula, aqui embaixo na parte direita inferior a gente tem uma barrinha de tarefas que mostra os nossos componentes da nossa máquina virtual. Dentre eles tem a da placa de rede, que são esses símbolos de 2 computadorzinhos aqui. A gente vai clicar com o botão direito neles e vai em adaptador de rede. Ele vai chamar aquela tela que a gente já conhece de configuração de sistema, né? Que a gente já configurou a pasta compartilhada nele, que a gente já fez na aula anterior. E aqui tem uma opção de rede. Então a gente vai clicar aqui na opção de rede. E aqui em cima a gente vai ter a opção de colocar até 4 placas de rede. Vamos trabalhar apenas com uma, tá? Se você quiser acrescentar outra placa de rede, você tem que desligar a máquina virtual e ir na configuração da máquina virtual com ela desligada. Se você não lembra, a máquina virtual, a configuração dela é nesse botão daqui. Com ela desligada, você consegue acrescentar outras placas de rede. Com ela funcionando, você não consegue, tá? Até porque você não conseguiria mexer num computador com ele ligado e acrescentar placas de rede, ele daria problema. Bom, conforme eu disse, se você instalou tudo da maneira padrão, ele vai estar configurado com o modo NAT. O que é o modo NAT? O modo NAT, na verdade, vamos dizer assim, um protocolo de rede que ele serve para poder resolver o problema de falta de endereço de IP na rede. Vamos imaginar que você já tivesse com todas as suas máquinas da sua rede física, da sua máquina física, com os IPs esgotados. Ele usa a configuração NAT para ele poder simular um endereço de IP que não comprometa a quantidade de endereços que já existe na sua rede. Parece um pouco complicado, mas vamos definir da seguinte maneira. Entenda que toda vez que a sua máquina virtual estiver configurada em modo NAT, que é esse modo que está agora, o seu computador ele vai enxergar para a sua máquina física, ele não vai enxergar a rede, ele não vai trabalhar com os endereços da rede. Como é que a gente pode verificar isso? Aqui em iniciar, eu vou buscar o prompt do DOS, aqui já está, mas eu vou pelo caminho mais longo para que você também aprenda a fazer isso. Você vai iniciar, executar, você pode digitar a palavra cmd e dar um enter. Nessa telinha aqui preta que vai abrir, que é a tela de prompt, você vai digitar ipconfig, tá? Digitando isso, você dá um enter e ele vai te mostrar que existe um adaptador de internet, ou seja, uma placa de rede, que ela está com o endereço 10.2.2.15, tá? Eu vou fazer isso na minha máquina física para você ver como é que tá. Minha máquina física roda Windows 7. Feito isso na minha máquina física, ele vai mostrar mais opções, né? Porque eu tenho placa de rede cabeada, sem fio, tal. Temos esse cenário aqui. O meu adaptador de rede sem fio, ele está com a configuração de 192.168.1.6, que é o protocolo de rede, que é o endereço da minha placa da minha rede interna. Eu tenho uma rede aqui na minha casa e a minha faixa de IP ela se resume de 192.168.1.1 em diante, tá? A sua máquina virtual funciona normalmente com ela, não vai ter problema nenhum, você vai conseguir acessar a internet. Vamos fazer um teste aqui. Você consegue navegar na internet normalmente com ela, porém tudo de forma a ser dependente da sua máquina física, vamos imaginar assim, né? Vamos configurar agora ela com o modo Bridge, que é o modo que eu particularmente uso e que eu acho o modo mais interessante de você usar. Aqui na sua opção daqui de baixo da sua rede, da sua plaquinha de rede, você vai em adaptador de rede. Quando ele abrir as configurações,
você vai mudar essa opção aqui de NAT. Ele tem outras opções, né? Rede interna, rede exclusiva de hospedeiro, drive genérico. E eu vou utilizar a placa em modo bridge. Quando eu colocar a placa em modo bridge, ele não vai mais depender da minha máquina física para gerar uma conexão. Ele vai entender que ele vai apenas utilizar a minha placa física como uma ponte, conforme o nome diz, bridge, né? Como uma ponte para acessar a minha rede interna. Eu vou explicar para vocês. Aqui ele está mostrando somente a minha rede sem fio, porque eu estou com o meu adaptador de rede cabeado desativado. Coloquei isso aqui em modo bridge, vou dar OK. Vocês vão ver que ele vai perder conexão. E a máquina virtual vai tentar gerar uma nova conexão. Tá? Vai buscar o IP. Pronto, conseguiu conectar. Vocês lembram que eu mostrei anteriormente que a minha placa de rede da minha máquina física está na faixa de 192.168.1.1 e a minha máquina física é 1.6. Se eu executar novamente aquele comando ipconfig na minha máquina virtual, vocês vão observar que aquele meu IP que era 10.0.2.15 mudou para 192.168.1.7 e passa a pertencer à mesma faixa da minha rede interna. Observe que a minha máquina física está no final 1.6 e a máquina virtual está no final 1.7. De que maneira eu posso utilizar isso? Configurando a placa como modo bridge, que é o modo que ele está funcionando agora, você pode literalmente imaginar que a sua máquina virtual ela passa a ser uma máquina independente na sua rede que você exista. Então, para quem gosta, você pode simplesmente fazer um servidor de CS na sua máquina virtual. Você vai poder minimizar ela e durante na sua rede, com seus amigos, seus familiares, você vai poder conectar e continuar jogando. Você pode fazer um servidor de impressão. Você pode fazer testes, por exemplo. Existe uma versão do Oracle que instala o banco de dados Oracle na sua máquina virtual. Então você pode utilizar a sua máquina virtual como aquela maquinazinha que a gente tem em casa, velha, que não utiliza mais, que a gente pode usar ela somente para fazer teste, para detonar a máquina e tal. E caso você precise do IP para poder configurar, essa é a maneira que eu, como eu falei para vocês, eu particularmente utilizo para que a conexão de rede da minha máquina virtual seja totalmente independente dentro da minha rede doméstica ou rede de trabalho. Soa um pouquinho complicado, mas para tentar resumir, a configuração NAT, você não vai ter uma máquina independente na sua rede, você vai ter uma máquina para usar na sua máquina virtual, vamos entender assim. Esse conceito não é 100% correto, mas vamos entender dessa maneira. E a configuração em modo bridge, que é a configuração no modo que está agora, que eu vou mostrar para vocês novamente, essa configuração daqui, ela permite que a sua máquina virtual se comporte de maneira totalmente independente na sua rede, podendo ser provedor de serviço, de internet, de impressão, de jogos, de arquivos. Você pode fazer qualquer tipo de teste na sua máquina. Inclusive, se eu tiver uma outra máquina física e eu der um ping, se eu fizer naquela máquina ping 192.168.1.7, que é minha máquina virtual, ela obviamente vai responder. Para você que não sabe, o comando ping, ele na verdade ele pergunta para a sua rede: rede, tem alguém ligado nesse IP? E a rede vai responder. Ele vai disparar quatro tiros, né, na rede, vamos dizer assim, e ele vai responder. Respondendo esses 4, ele vai dizer que está confirmado que existe alguém nesse endereço. Se você botar aqui um IP que não exista, ele vai perder o pacote enviado na rede. Bom, como eu falei para vocês, é uma coisa simples de configurar, não sei se é tão simples de entender, tentei explicar, mas caso tenha alguma dúvida, podem mandar um e-mail para rafael@curiosoweb.com ou então postar aqui no YouTube que a gente vai responder o mais rápido possível. Se você me perguntar qual é que eu sugiro que você use a placa em modo bridge. Fica ao seu critério, tá bom? Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.